ano, né? E quem acredita que Deus está fazendo algo novo em 2025? Para 2025? Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Ficou fraquinho. Deus, Ele está fazendo algo novo para 2025. Creia nisso. Abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, com a mente e o coração totalmente cativos a Ti. Que nesse momento possamos escutar a Tua palavra, aquilo que vem direto da sala do trono. Pela Tua misericórdia me usa para falar aquilo que vai encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos, e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Amém? Vou pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Quem for achando, dá um eita glória aí bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega o carona na telinha. Se você não estiver achando, abre em qualquer lugar da tua Bíblia aí, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus, amém? Eu preguei, não me lembro se foi recentemente, sobre esse versículo aqui, né? Sobre esse capítulo mais amplo, e Deus tinha dado uma outra revelação, só que para esse novo ano, eu buscando Deus, Ele me, assim, encheu os meus olhos, isso que Ele estava falando aqui nesses dois versículos que a gente vai ler aqui, amém? Vamos junto nessa? Quem achou, dá um eita glória aí. E diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2024 foi um ano difícil, não foi, igreja? Muitas perdas, lutas, lágrimas. Como igreja, enfrentamos momentos difíceis, sonhos adiados e até pessoas que amávamos partiram. Só que enquanto a gente olha para trás, Isaías nos convida a algo extraordinário. Isaías ele vem e nos convida a algo muito maior, deixar o passado e nos prepararmos para o novo de Deus. E hoje, nesse culto de virada, Deus ele nos lembra de algo poderoso. Ele é o Deus que transforma o deserto em jardim e os vales de lágrimas em rios de alegria. E esse culto não é apenas sobre virar a página do calendário, não é só sobre marcar um X no 31 de dezembro e abrir um novo ano no calendário, mas sobre entrar em um novo tempo preparado pelo Senhor. Vocês não entenderam? Não é sobre virar uma página, é sobre viver um novo tempo preparado por Deus para nossas vidas. E aí ele vem e fala, não fiquem lembrando das coisas passadas. E esse é um grande desafio de largar o passado, deixar para trás aquilo que já vivemos. O texto de Isaías 43, 18, que nos desafia a não ficarmos lembrando das coisas passadas, ele aponta para um princípio espiritual muito profundo, porque Deus ele deseja nos libertar de tudo o que nos impede de avançar para o que Ele tem preparado para nós. E olhar para o passado, seja com nostalgia ou dor, pode se tornar um peso que nos mantém estagnados, um peso que nos mantém paralisados. E existe um perigo de ficar preso ao passado. O contexto histórico do povo aqui de Israel, ele é emblemático. Eles estavam no exílio, distante da terra prometida, e seus corações oscilavam entre o lamento pelas glórias perdidas e a esperança da restauração. Eles viviam ali entre altos e baixos. A lembrança do Egito e até mesmo dos anos dourados do reinado de Davi e Salomão tornava difícil confiar no futuro. Eles tinham vivido algo grandioso. Eles tinham vivido coisas maravilhosas e aquilo ali não conseguia entrar no coração. Como sairemos dessa? Será que alguém aqui já se viu numa situação e se comparando com outras épocas da sua vida falou, cara, não tem saída? Seja sincero com você mesmo. Eles viviam escravidão emocional. Assim como Israel muitas vezes desejou voltar para o Egito, nós também tendemos a idealizar ou remoer os momentos antigos. E essa atitude ela pode nos paralisar, nos impedindo de experimentar as novas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã.
Às vezes a gente fica preso na falsa segurança daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já transita bem, sabe? A chamada zona de conforto. O povo, ele temia o desconhecido e eles preferiam o conforto daquilo que já haviam vivido, mesmo que fosse um tempo de dor. Às vezes a pessoa prefere voltar lá para a zona de conforto, mesmo que aquele conforto ali seja um momento de dor. Só que Deus, ele não nos chama para repetir ciclos. Ele não nos convida para ficar repetindo ciclos. Ele nos chama para algo novo, mesmo que envolva desafios. E que está preparado aí para desafios? Você está entendendo? Deus, ele não está desvalorizando o passado, mas ele está nos convidando a ir além. Quando Deus, ele diz para não nos lembrarmos das coisas passadas, ele não está pedindo para a gente ignorar a nossa história ou para a gente desprezar as lições que a gente aprendeu. Não, não é isso. Pelo contrário, ele quer que a gente reconheça que ele foi fiel no passado e continuará sendo fiel no futuro. O nosso passado, ele deve ser testemunho, não uma âncora. Vocês estão entendendo? Às vezes tem pessoas que estão ancoradas no passado. Só que Deus, ele não quer que a gente use o nosso passado como âncora. A Bíblia nos ensina a lembrar das obras de Deus, mas sempre como um estímulo para confiar nele no presente. Não para ficar paralisado. O salmista, ele declara o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não é o salmista, né? É Lamentações. Olha aí. E assim a gente lembra do passado para fortalecer a nossa fé, não para a gente ficar preso a ele. Nós somos convidados a confiar. Quem confia em Deus aí plenamente? Pedro, ele confiou em Jesus, ele foi lá e pisou sobre as águas. Ah, homem de pequena fé, mas quem daqui pisou sobre as águas? Está entendendo? Soltar o passado exige fé, meu querido. Foi como Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12:1: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim como Abraão teve que deixar o conhecido, Deus, ele também nos desafia a caminhar em direção ao novo. A gente precisa aprender a lidar com as perdas e as decepções. Perder algo importante em nossas vidas é doloroso, não é doloroso? 2024 pode ter sido marcado por lágrimas, um ano marcado por lágrimas, eu posso dizer isso. Um ano que eu chorei muito, já sou chorão. Só que Deus, ele não pede a gente para a gente ignorar a dor, mas para entregá-la a Ele. Porque Ele é especialista de transformar a luta em alegria. Ele não está falando para você, ignora a dor que você está sentindo, ignora as lágrimas, ignora os seus sentimentos. Não, Ele só está pedindo, entrega para mim. Eu sou especialista em transformar todo esse pranto aí em alegria, em saltos de alegria. Deus, Ele está perto daqueles que sofrem. Salmos 34, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido ou de espírito abatido, depende da tua versão. Ele reconhece as nossas perdas, mas Ele também nos encoraja a não permitir que elas definam o nosso futuro. Aquilo que a gente perdeu no passado não pode definir o nosso futuro. As nossas dores, as nossas decepções não podem definir aquilo que a gente vai viver no futuro. Porque as perdas, muitas vezes, elas são um meio de crescimento para nós. A gente não pode olhar para elas como uma âncora, como algo que nos paralisa, algo que a gente fica preso lá atrás. Jó, ele perdeu tudo, mas ele declarou lá no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A confiança em Deus é o que nos capacita a soltar as coisas que se foram e crer naquilo que está por vir. Só assim a gente vai viver coisas maiores. Deus, ele nos deu um presente. O nome é presente porque é um presente.
E esse presente é uma oportunidade de transformação. Isaías 43:18, que a gente acabou de ler aqui, ele nos lembra que Deus é um Deus de movimento, não um Deus paralisado, estagnado. Ele não nos chama para ficarmos presos ao ontem, mas a vivermos plenamente o hoje e a confiarmos no que Ele está fazendo. Você confia no que Deus está fazendo na tua vida? É difícil às vezes quando a gente não enxerga, né? É difícil, a gente olha e fala assim, cara, mas o que Deus quer nisso? A gente precisa viver no presente com esperança. Jesus disse, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Essa atitude ela nos liberta para enxergar as oportunidades que Deus nos dá diariamente, porque a cada dia Deus está te dando uma oportunidade nova de viver diferente, fazer diferente. Você vai ficar preso vivendo as mesmas coisas do teu passado? A gente tem que mudar a nossa mente. Metanoia é a palavra. Transformar a nossa mente. O novo de Deus ele já está em ação. Ainda que a gente não possa ver claramente aquilo que Deus está fazendo, Deus ele está trabalhando no invisível. É como o salmista declara no Salmo 126, versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não importa o que você chorou até aqui, vai chegar o tempo da colheita e você vai colher com alegria no teu coração. Não importa o quanto você chorou de lá do início da tua vida até aqui, está chegando o tempo da colheita, meu querido, mas esse tempo de colheita é com alegria, não é com choro. Soltar o passado é um ato de fé e obediência. Ele não quer que você despreze as memórias ou minimize as dores que você viveu em 2024 ou o resto da tua vida, mas Ele deseja que você confie que o futuro está nas mãos dEle. Ele é o Deus que escreve histórias melhores do que a gente pode imaginar. Você acredita que Deus ele escreve histórias maiores e melhores do que a gente possa imaginar? Eu creio nisso com força. Então, meu querido, entregue suas dores, derrotas e até mesmo as vitórias do passado ao Senhor. Entregue tudo que você tem, tudo que você é para Deus. Ele tem algo novo reservado para você. Porque até as vitórias temos que entregar para Deus. Para a gente ter lenha nova para colocar, a gente tem que tirar as cinzas velhas. Aquilo que um dia foi lenha, no dia seguinte vira cinza. Assim eram os sacerdotes no altar. Eles iam lá e botavam lenha. Quando se queimava, virava cinza. Para botar lenha nova, eles tinham que retirar as cinzas. Será que você tem feito isso ou tem vivido só de glória do passado e derrota do passado? Está na hora de tirar essas cinzas e botar lenha nova. Como o corpo de Cristo, a gente precisa acreditar que o melhor de Deus está logo ali adiante. Não importa o que 2024 trouxe, não importa o que a tua vida te trouxe até aqui, 2025 será um ano de recomeços. Qual área você precisa recomeçar na tua vida? Usa 2025 para isso. Não fique preso àquilo que passou. Deus diz lá em Isaías 43:19: eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não percebem? Abra o coração para Ele. Abra o coração para aquilo que Ele tem reservado e confie que Ele está no controle de todas as coisas. Porque Deus ele já está trabalhando no novo. Ele está trabalhando no novo. Enquanto a gente aqui está vivendo esse presente, Ele já está lá na frente. Ele já está trabalhando em algo novo. O trecho de Isaías 43:19, ele nos leva a uma verdade reconfortante e poderosa. Porque Deus ele é autor de novidades em meio ao caos. Sabe quando você não consegue enxergar nada? Ele é poderoso de trazer novidades em meio à guerra, em meio à luta, em meio ao caos. Ele não espera por cenários favoráveis para agir, igual a gente, né? Muitas vezes a gente fica assim, não, eu tenho que estar pronto. Não, eu tenho que estar assim, se acontecer isso, eu faço aquilo. Não, meu querido, Deus chamou a gente para ser conquistador, chamou a gente para ir atrás, para fazer as coisas, não esperar estar tudo favorável. Igual aquele cara que está tranquilo, está favorável. Não, meu irmão. Não é? A gente tem que fazer a nossa parte. Ele transforma o impossível em impossível, ele traz luz às situações mais sombrias. E a gente tem que aprofundar nessa promessa, entendendo que como ela vai impactar a nossa fé. E Deus ele nos convida a viver com esperança. Esperança de construir algo melhor
com Ele e nele. Porque Deus, Ele é especialista em trabalhar no caos. Eu não sei se tua vida está um caos, ou alguma área da tua vida está um caos, mas é ali que Deus age. A promessa de fazer uma coisa nova, ela foi feita a Israel quando eles estavam no exílio. Eles estavam enfrentando o desespero, perda de identidade, e esse contexto nos ensina que Deus, Ele não é limitado pelas circunstâncias humanas. Ele é o Deus que age soberanamente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mesmo quando parece não existir mais nada, é ali que Ele está agindo. E eu posso trazer exemplos bíblicos de transformação aqui. Vocês querem? Querem não, né? Deixa pra lá. No início de tudo, Deus trouxe ordem ao caos. É mentira ou é verdade isso? Está na Bíblia ou está amarrado? Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Assim como Ele criou luz onde havia trevas, Ele pode transformar o vazio das nossas vidas em algo significativo. Ele é especialista nisso. Durante a crucificação de Jesus, parecia que o caos havia vencido, né? Parecia que estava tudo perdido. Mas foi nesse cenário que Deus trouxe a maior novidade da história: a ressurreição, meu querido, que trouxe vida eterna a todos aqueles que creem. Amém? Talvez 2024 tenha sido marcado por escuridão e caos na sua vida, mas eu quero te lembrar de que Deus, Ele é especialista em fazer brotar a vida onde havia morte. É a especialidade de Deus. O Deus do impossível, Ele age ainda hoje. Vocês sabiam disso? Ele não vivia, não fazia só naquela época, não. A promessa de Deus de fazer algo novo não é apenas uma ideia inspiradora, mas é uma realidade que Ele tem demonstrado ao longo da história. Quando Ele abriu o mar vermelho, quando Ele alimentou o povo no deserto com maná, Ele derrubou os muros de Jericó, Ele mostrou que o impossível é apenas uma oportunidade para a sua glória. Qual é o teu impossível essa noite? Qual tem sido o teu impossível durante os anos da tua vida? Qual foi o teu impossível em 2024? Eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele está agindo nesse momento, e Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Creia. É a especialidade dele. Porque o mesmo Deus, Ele está conosco. Hebreus 13:8 nos lembra o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que realizou maravilhas no passado é o mesmo que promete realizar algo novo na sua vida hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz isso. A gente precisa exercitar uma confiança invisível. Assim como os israelitas no deserto, eles precisaram confiar que Deus, Ele providenciaria o maná diariamente. Nós somos chamados a confiar que Ele já está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando a gente não consegue ver ou entender. Ele já está trabalhando. Se a gente pode não enxergar às vezes, fala assim, cara, não é possível, deu errado de novo, poxa vida, né? Tem horas que a gente olha assim e fala, e aí? Mas Ele está trabalhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, até as coisas que a gente acha que deu errado, no final Ele usa para dar o certo. Porque Ele está fazendo tudo para tratar a gente, para amadurecer a gente, para trazer a gente para o propósito. Quem acredita nisso? E o novo já está saindo à luz. Vocês estão gostando? Então, vou acabar, é o último tópico. Estou brincando. Faltam mais 2h30. Isaías, ele declara que a novidade de Deus está saindo à luz. E isso sugere que o plano divino já está em ação, ainda que a plenitude não seja visível aos nossos olhos. Assim como uma semente ela germina debaixo da terra antes de se tornar visível, Deus muitas vezes ele trabalha em silêncio antes de trazer à luz as suas promessas. A semente ela está debaixo da terra, a gente não vê, de repente, pum, nasce um broto, não é isso? E às vezes Deus está agindo assim nas promessas da nossa vida. Jesus, ele usou essa metáfora ao falar do reino de Deus. Ele fala assim lá em Mateus 4:28: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Agora, qual é a tua percepção espiritual?
Porque Isaías, ele nos convida a perceber o que Deus está fazendo. E isso exige olhos espirituais atentos e um coração disposto a discernir os movimentos de Deus. Paulo ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 o seguinte: andamos por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes é difícil acreditar que Deus está agindo, né? Porque parece que está tudo um caos, tudo paralisado. Mas aí de repente, né, tipo aquela música dos galhos secos do mar, onde você está tudo seco, vem e brota uma flor. Aí você fala, caraca, Deus está agindo. Ainda que você não veja tudo claramente agora, confie que Deus ele está preparando o terreno para o novo que Ele prometeu para você. Quem tem promessa de Deus aí? Então não paralisa, meu querido, porque 2025 está aí para você conquistar todas elas. Deus ele nos sustenta enquanto Ele trabalha no novo. O testemunho que a gente pode dar, testemunho da nossa vida, ele nos lembra que mesmo em desafios extremos, Deus ele nunca nos abandona. Quem aqui já passou por desafios extremos? Ninguém? Só eu e mais 3? Ô carequinha, não vem meter essa não, rapaz. A gente passa. É cada prova, meu irmão, que parece que, né? Se fosse uma verdade que Deus não te dá uma luta maior do que você pode suportar, a gente ia falar, cara, Deus está me confundindo com um Conan. Mas só quem é mais velho sabe que é um Conan, né? Sabe quem é um Conan, Thiago? Quê? Não, rapaz, é o Arnold Schwarzenegger. Era um bárbaro. Você conhece, Nick? Misericórdia. Já virou um cinecult, né? O Conan. Conan é clássico. Deus ele nunca nos abandona. A graça dele é suficiente para nos sustentar enquanto a gente aguarda os cumprimentos de sua promessa. Não é que ele não deu uma luta maior do que a gente possa suportar, mas se a graça dele nos sustenta. A gente não suporta mesmo. E aí a gente busca o quê? Nele a graça, e a graça nos sustenta. É força na fraqueza. Paulo ele experimentou essa verdade em sua própria vida. Ele escreveu lá em 2 Coríntios 12, 9 o seguinte: a minha graça é o suficiente para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2024, mesmo nas situações mais difíceis, a graça de Deus foi a sua força. É mentira? Vocês sabem o que a gente passou aqui como ministério, como igreja, a perda do nosso fundador. Cara, isso parece um cenário desolador, não parece? Como eu chorei, cara. Como eu chorei. Mas também como Deus me ministrou que uma semente ela tem que morrer para ela gerar frutos. Amém? Para ela germinar, não é isso que está escrito na Bíblia? Que a semente de trigo lá, primeiro ela tem que morrer para depois gerar os grãos? E é isso, cara. Deus ele tem provisão no meio do caminho. Deus não apenas promete o novo, mas Ele também nos sustenta enquanto a gente está esperando. E assim como Ele alimentou Elias no deserto com pão ou água enviados por um anjo, Ele cuida de nós em cada etapa do processo. Ele está cuidando de cada um de nós. Confie então no novo de Deus. Deus ele não apenas promete algo novo, mas Ele já está trabalhando nisso nesse momento. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. E foi fraquinho, só 2 pessoas confiam. A fidelidade de Deus no passado nos dá confiança no presente e esperança para o futuro. Não importa o quão difícil tenha sido 2024, creia que Deus está preparando algo extraordinário para você em 2025. E eu quero desafiar a abrir os seus olhos espirituais e pedir ao Senhor para te ajudar a perceber o que Ele está fazendo. Foi como o apóstolo Paulo ele orou pelos Efésios. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Então, meu querido, não desista no meio do caminho. Deus é o Deus do impossível e Ele já está trazendo à luz o novo que vai transformar a tua vida e a tua história.
Deus, o nosso Deus é o Deus de transformação do impossível. É aquele que faz um caminho no deserto e rio no ermo. O texto de Isaías 43:19, ele nos revela que Deus age poderosamente no impossível, transformando desertos em caminhos e ermos em rios. E essa promessa não é apenas uma metáfora, porque ela é um lembrete prático de que Deus intervém nas situações. Misericórdia. Não sei como é que ele consegue ter tanta paz. Ele só olha do chão no pá. Misericórdia. É um lembrete prático que Deus ele intervém nas situações mais desafiadoras da nossa vida, trazendo renovação, provisão e vida em abundância. Então, quem quer explorar comigo mais um pouco do que isso significa? Mas considerando exemplos bíblicos e aplicações pessoais para a nossa vida, amém? Sim ou não? O deserto é um lugar de transformação e não um fim. Não é um lugar de final. Não é um lugar de estacionar, não é ponto final da nossa vida. Na Bíblia, deserto simboliza tanto provação quanto transformação. É um lugar árido, sem recursos naturais, onde a dependência total de Deus é essencial. E quando Deus ele promete abrir os caminhos do deserto, ele está dizendo que a aridez não é o fim, mas é um meio para revelar o seu poder em nossas vidas. Nós temos o exemplo de Israel no deserto. Durante os 40 anos do deserto, o povo de Israel experimentou a provisão de Deus. Êxodo 16:4 diz assim: Ele lhes deu o pão dos céus para comer e a água que brotou na rocha. Assim Deus mostrou que no deserto não era apenas um lugar de dificuldade, mas também um lugar de milagres. Os maiores milagres da tua vida você vai ver passando no deserto, então não murmure, não reclame. O deserto é uma escola espiritual para nós. O deserto ele nos ensina a confiar em Deus. Se não fossem os desertos, a gente não ia confiar plenamente em Deus. Será que íamos? Deuteronômio 8, versículo 2 e 3 diz o seguinte: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, o guiou no deserto, para humilhar você, para pôr você à prova, para saber o que estava no seu coração. Quando ele nos joga no deserto, está provando o que sai do nosso coração. O que é exposto para ele? A raiva, a ira, a revolta? Ou a submissão à vontade dele? A confiança, a esperança, a resiliência. Se 2024 foi um ano de deserto, confie que Deus ele está usando esse tempo para te moldar, meu querido. Se 2024 foi difícil, esse tempo que ele está fazendo é para te moldar. O deserto não é o fim, é o lugar onde Deus prepara você para algo muito maior. Deus ele quer trazer abundância onde havia escassez. A promessa de rios no ermo aponta para a provisão abundante de Deus em lugares onde naturalmente seria algo impossível. O ermo é um lugar seco e estéril e torna-se um símbolo de um coração humano sem Deus. Imagina um coração sem Deus. É o ermo, é seco e vazio. Quando ele promete rios no ermo, ele está prometendo não apenas suprir, mas transformar completamente o ambiente. Porque, meu querido, onde é seco e sem vida, e a água vira água, né? Tem rios, ele transforma o ambiente. Começa a nascer plantas, árvores, começa a viver todo um ecossistema ali, e ele quer fazer isso nos nossos corações. Porque água é símbolo de renovação. Jesus ele disse lá em João 7, 37, 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Esses rios, eles representam a ação do Espírito Santo, trazendo vida e renovação onde havia morte. Se tinha algo seco na tua vida, meu querido, deixa Deus transformar o teu coração e encher em abundância, e Ele vai transformar tudo aquilo que estava morto em vida. Ele vai trazer todo um ecossistema que você, a tua esperança vai aumentar, a tua alegria vai crescer. E isso aqui não é uma palestra motivacional, mas é para você entender que se você crê naquilo que está escrito, na palavra de Deus, você vai viver o melhor da terra que Deus tem para você. Não adianta você querer o que Deus tem para o outro. Mas o que Deus tem para você já vai te trazer alegria. A abundância divina. Quem quer viver a abundância divina? Porque Deus ele não provê apenas o necessário, mas Ele abençoa com abundância. O salmista declara lá no capítulo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele nos conduz a águas tranquilas, mesmo em tempos de escassez. Talvez você tenha experimentado escassez em 2024, escassez emocional, espiritual ou até mesmo material. Mas Deus está prometendo que em 2025 Ele vai derramar rios de provisão e graça, transformando o ermo em um lugar estéril, fértil. Tá, misericórdia, está amarrado, estéril não. O ermo em um lugar fértil na tua vida. Amém? Vocês estão rindo, né? Misericórdia. É para ver se vocês estão espertos, vão dar amém, não é coisa errada, né? Uma vez teve um pastor, começou o culto assim, ele pegou o microfone e falou: quem quer ser amaldiçoado hoje, nessa noite aí, dá um glória a Deus. Metade da igreja deu glória a Deus. Aí ele falou: pô, tá vendo como é que vocês dão glória a Deus para qualquer coisa que qualquer um fala do altar? E a gente tem que estar esperto. Deus, ele nos convida à fé, a enxergar aquilo que Ele está fazendo com olhos espirituais. E uma das maiores dificuldades ao atravessarmos o deserto ou o erro é enxergar além do sofrimento imediato. Quem já passou por um sofrimento tão grande que não conseguia enxergar além daquele sofrimento? É difícil. Só que Isaías, ele nos convida a perceber o que Deus já está fazendo. Ele já está abrindo caminhos e trazendo rios. Fé para ver o invisível. Hebreus 11:1 nos ensina: a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? O caminho de Deus, ele pode ainda não ser visível aos nossos olhos naturais, mas a fé nos permite enxergar que Ele já está realizando algo invisível. Ele já está realizando. Ainda que a gente não enxergue, Ele já está fazendo. Há um tempo atrás, eu trouxe uma série de mensagens sobre o livro de Ruth. E ali, em nenhum momento, a gente vê a voz de Deus audível, um milagre, mas Deus está agindo nos bastidores o tempo todo, mesmo que as pessoas não estivessem vendo. Não é isso que a gente aprendeu nessa série? E Ele está agindo nesse momento. Muitas vezes, a dor e o desespero, eles cegam as promessas de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente está tão angustiado, está desesperado, com dores, às vezes físicas, às vezes emocionais, que elas impedem da gente enxergar a promessa de Deus. E assim como os discípulos não reconheceram Jesus ressuscitado no caminho para Emaús, a gente pode estar tão focado nas dificuldades que a gente não percebe que Ele está conosco. Todos conhecem a passagem do caminho de Emaús, né? Os caras estavam no caminho de Emaús, Jesus ressuscitado, caminha um tempo com eles, falando com eles, estavam tão desesperados. Jesus morreu, aquele que a gente cria, e não sei o quê, e acabou só reclamando que eles não reconheceram Jesus. Eles demoraram para reconhecer Jesus. E será que a gente está focando tanto nas dificuldades, nos problemas, que a gente está tendo dificuldade de enxergar Jesus do nosso lado, muitas vezes carregando a gente no colo? Será que você está disposto a olhar além do deserto e perceber o caminho que Deus está abrindo para você? Será que você está pronto para confiar que os rios já estão começando a fluir, mesmo que você ainda não o veja completamente? Porque é necessário. O compromisso de Deus de fazer algo novo é baseado em sua capacidade de transformar qualquer situação. Ele não apenas nos dá um escape, mas Ele transforma completamente o ambiente ao nosso redor. Ele transforma completamente o ambiente. Da morte para a vida. Ele não faz isso? Ele não transforma a morte em vida? A ressurreição de Lázaro é um exemplo claro do poder transformador de Deus. Porque quando tudo parecia perdido, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, abençoe, em nome de Jesus. Você está entendendo? Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele transforma tudo aquilo que era morte em vida. Da escassez para a abundância. Quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, Ele mostrou que o pouco em suas mãos se torna mais do que o suficiente. Assim,
Em nossas áreas de escassez, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Creia que Deus apenas Ele não vai prover no deserto, mas Ele vai trazer abundância que vai mudar completamente a sua realidade. Quem precisa dessa verdade de 2025? Porque está na Bíblia. Se agarra a isso. Deus, Ele promete abrir caminhos no deserto, trazer rio no ermo, porque Ele é um Deus de transformação. O deserto e o ermo são apenas cenários temporários, onde Ele manifesta a sua glória e nos ensina a confiar nele. São cenários temporários. Não é para se desesperar, não é para se jogar no chão, se rebelar, se revoltar. Não permita que as dificuldades de 2024 ofusquem a visão do que Deus está fazendo na tua vida. Olhe com fé e expectativa para 2025, sabendo que Deus, que transforma o impossível, está agindo hoje, agora, nesse exato momento na tua vida, mesmo que você não esteja vendo. Ah, pastor, mas eu estou aqui sentado, não estou fazendo nada, mas Ele já está agindo. Agora, o que você vai fazer quando levantar daqui, quando você acordar amanhã? Se você agir como foi, virou só uma página de um calendário, realmente, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Mas se você botar sangue nesses olhos aí, crendo que Deus ele está agindo e você precisa estar junto nesse mover, você vai viver tudo aquilo que Ele tem movido para você. O deserto ele não é o fim, o ermo não é permanente. Deus ele está trabalhando para abrir os caminhos e derramar rios. Confie, creia e viva a transformação que Ele prometeu. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. De olhos fechados, mas de pé. Deus, Ele está nos convidando a deixar o peso de 2024 e entrar em 2025 com fé. A gente não sabe todos os detalhes daquilo que vai vir, mas a gente sabe quem vai conosco, amém? O Deus que faz todas as coisas novas, Ele está conosco. Já é o bastante, já é mais do que o suficiente. E eu quero desafiar você hoje a deixar no altar as perdas, os traumas, os medos. Então decida confiar no Deus que transforma o deserto em caminho e ermos em rios. 2025 será um ano de novidade, restauração e renovo. Deus ele está começando algo novo e nós somos chamados a participar disso. E se você quer entrar nesse novo tempo, sai do teu lugar e vem até o altar. Traga suas dores, suas esperanças, seus sonhos. Declare que em 2025 você não apenas verá o novo de Deus, mas viverá o que Ele já está preparando para a sua vida, sua família e para a nossa igreja. Se é você, sai do teu lugar. Você não quer depositar no altar do Senhor? Vem profeticamente com a tua mão fechada e larga no altar. Larga no altar. Se você quer entrar nesse tempo novo, traga suas dores, a sua esperança, seus sonhos, traga suas vitórias, entregue ao Senhor, declara a Ele no teu coração, toma posse daquilo que Ele tem para a tua vida em 2025, faça a tua parte, meu querido, entrega a Ele, é um ato profético, e viva essa verdade, e que Ele nos leve de glória em glória, de vitória em vitória. És um Deus povo, és o Senhor da nação. Olha no seu íntimo, vai entregando, fala, Senhor, eu te entrego todo o meu sofrimento, eu te entrego toda a muralha que foi colocada à minha frente, eu te entrego todo obstáculo, eu te entrego toda a dor, todos os sonhos que eu conquistei, todos os sonhos que foram perdidos, eu entrego no teu altar, entrega, e começa a dar nome no teu íntimo, começa a gerar isso no teu coração, e começa a ver a mão dele agindo ao teu favor. Ele está colhendo tudo aquilo que você está lançando no altar, Ele está te trazendo uma leveza para você entrar no 2025, apto,
a batalhar as lutas que você vai precisar, mas com a certeza que Ele está contigo e Ele está indo à frente. Não esmoreça, não esmoreça. Tempo novo está chegando. Grandes coisas vão acontecer em seu lugar. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer aqui. Restaura os sonhos, Senhor. Os sonhos perdidos, restaura, Senhor. Restaura as promessas, Senhor, trazendo vida, as promessas no coração dos teus filhos. Pai, que aqui nessa noite estejam verdadeiros conquistadores, aqueles que vivem o teu propósito, sem olhar para trás, Senhor, se remoendo com o passado, sem usar o passado como âncora, mas como testemunho vivo, Senhor, para viver algo maior e sobrenatural na tua presença, Senhor. Oh, Pai, que daqui saiam pessoas vivendo, Senhor, o teu sobrenatural, sendo um altar de adoração a ti, e que eles venham conquistar tudo aquilo que o Senhor falou que eles iam conquistar, Senhor, em nome de Jesus. Faça um 2025, Senhor, oh Pai, extraordinário na vida dos teus filhos. É assim que eu declaro, como ministro do teu evangelho. E se você crê nisso, aplaude Jesus de todo o teu coração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus. Aplauda Ele, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Nós declaramos que a nossa vida é tua, tudo que temos e tudo que somos. Pai, queremos que viveremos em 2025 o melhor ano de nossas vidas até aqui, tanto emocional, espiritual, ministerial, na área familiar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus.